Algias, filho do Sol e rei de Elis, herdara do seu pai vários rebanhos, mas era muito preguiçoso e deixara acumular o esterco nos currais, privando os cultivos de adubo e negando ao solo fertilidade. Euristeu ordena a Hércules que limpe os estábulos de Algias e atire o esterco à terra, preparando-a para novas semeaduras. É a humilhação. Hércules sente um ódio maior do que nunca por Euristeu, mas baixa a cabeça e vai ao encontro de Algias. Em Elis, combina com o rei um pagamento, a 10ª parte dos rebanhos em troca da limpeza dos currais. Algias aceita, não acreditando que o herói cumpra o trabalho. Hércules abre uma fenda no muro do estábulo, desvia o curso dos rios Alfeu e Peneu, fazendo-os correr pela fenda. A água entra por um lado, pelo outro sai espargindo adubo por toda a região, como se um comando superior a orientasse. O trabalho acabou. Irritado por ver a facilidade com que o herói executara sua parte, Algias se nega a pagar o que combinara. Fileu, seu filho, ao vê-lo agir de forma tão desonesta, alia-se ao herói para censurar o pai. Algias expulsa os dois do seu reino. Mais tarde, quando os trabalhos chegassem ao fim, Hércules reuniria uma armada de voluntários e marcharia contra Algias. Para vingar-se da antiga humilhação, entregaria o poder de Elis a Fileu. E num momento de intenso júbilo, inauguraria os Jogos Olímpicos, comemorando todas as suas vitórias. Mitologia grega, os 12 trabalhos de Hércules. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo um conteúdo relacionado com a mitologia grega. Esse conteúdo ele é um conteúdo especial dentro de alguns conteúdos que eu fiz anteriormente. Esse conteúdo especificamente ele vai falar sobre a mitologia grega e as Olimpíadas, ou as Olimpíadas e a mitologia grega. A sugestão foi de um inscrito do canal, o querido professor André Sutil, que há meses atrás até tinha sugerido o tema, só que eu tenho um interesse, eu tenho um cuidado de fazer uma pesquisa aprofundada. Então, quando o professor sugeriu o tema sobre os Jogos Olímpicos e a mitologia grega, eu achei de muito bom o tema, muito interessante, só que eu acabei tendo que me debruçar sobre diversos textos, diversas obras, para com que eu pudesse trazer aqui um conteúdo, como o canal tem se preocupado, um conteúdo denso, um conteúdo bom, que possa de fato acrescentar e fazer com que a gente saia do lugar comum que muitas vezes o mito grego ele é tratado. Então, hoje especificamente, nós estamos falando sobre a mitologia grega e as Olimpíadas, e é apenas um conteúdo. Vai ser, não vou me estender por um outro conteúdo como eu fiz com as gravações anteriores, tá? Bom, então eu quero deixar aqui um forte abraço para quem está chegando pela primeira vez. Se você veio aqui por alguma recomendação do YouTube ou por alguém, amigo seu que é inscrito e que conhece o canal, ou você que já é inscrito, seja muito bem-vindo ao canal Mitologia Grega. E se você chegou aqui por alguma indicação exatamente do YouTube, eu vou pedir que você ative as notificações, se inscreva no canal, divulgue o canal com pessoas conhecidas que você sabe que gostam desse tipo de tema, desse tipo de assunto. Vai ser um prazer contar com a presença de todos. E eu quero deixar aqui também um forte abraço a todos os novos inscritos. Bom, então, para a gente começar a falar sobre os Jogos Olímpicos e a mitologia grega, imediatamente nós temos que pensar que os Jogos Olímpicos, precisamos pensar que os Jogos Olímpicos eles estavam envolvidos intensamente na religiosidade grega, né? Então, se a gente parar para pensar
em Jogos Olímpicos, e Olímpia era o local onde havia o maior templo que foi dedicado a Zeus. Então ele estava relacionado à religiosidade grega, e o encerramento dele também se deveu a um confronto que já tinha se estabelecido quando o cristianismo ele se torna a religião majoritária, uma religião que acaba determinando o que as pessoas iam acreditar ou não, quando o imperador cristão ele encerra, ele fecha a cerimônia, a celebração dos Jogos Olímpicos, associando a celebração dos Jogos Olímpicos ao paganismo. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui em primeiro lugar é que os Jogos Olímpicos eles foram marcados por religiosidade, e eles vão ser encerrados na antiguidade por um confronto ou por uma situação religiosa que considerava eles um resquício do paganismo e que ali tinha que ser encerrado, tinha que ser terminado. Bem, a data mais antiga que a gente consegue identificar dos Jogos Olímpicos, que já é registrada, é em 776 a.C., muito tempo, né? E a última referência, que é exatamente em relação a Teodósio, que é o imperador que vai impedir a realização, vai ser em 393 depois de Cristo. Então nós temos praticamente de registro 1000 anos de Jogos Olímpicos. Só que possivelmente nós tínhamos nós já podíamos imaginar que os jogos eles eram realizados antes. Uma coisa que é interessante e importante a gente recordar é que haviam jogos intermediários entre os Jogos Olímpicos que podem ser chamados de Panolímpicos, né? Que no caso seria um conjunto maior. Então nós tínhamos os Jogos Istmicos, que aconteciam na região de Corinto. Nós temos os Jogos Nemeus, e podemos identificar um jogo super importante, que eram os Jogos Píticos. Todos eles, então, Nemeus da região da Nemeia, qualquer semelhança com o leão de Nemeia não é mera coincidência, então era na região onde tradicionalmente havia o monstro do qual Héracles acabou capturando, que é o leão de Nemeia. Os jogos píticos estavam relacionados a Apolo, a Pítia, né? E nós temos também os jogos istmicos, que eram relacionados fora daquela região ali de Olímpia. Ou seja, praticamente a Grécia inteira se mobilizava para poder cumprir todas essas ações, essas realizações ligadas à parte da expressão física, de superação entre algumas modalidades de práticas de ginástica que aconteciam, e a gente pode observar em muitos momentos na própria literatura clássica, né? Bem, então a gente pode perceber que os jogos faziam parte do dia a dia do povo grego. Então, os motivos pela questão da realização dos jogos em que eles competiam intensamente, talvez seja uma forma de evitar com que houvesse um derramamento de sangue, e uma forma que seria uma forma saudável, seria os competidores eles lutarem entre si, eles competirem entre si sem derramamento de sangue, né? Então nós podemos imaginar que a criação ou a constituição dos jogos, e aí dentre esses surgem os Jogos Olímpicos, eles estão relacionados exatamente, possivelmente, para fazer com que houvesse uma competição em que representantes dos mais diversos pontos da Grécia, das mais diferentes localidades, pudessem competir, pudessem se enfrentar de uma forma que fosse uma forma saudável. E nós sabemos muito bem a importância que os gregos clássicos, os gregos antigos, eles davam à expressão da competência física, e os Jogos Olímpicos eles são talvez a expressão máxima disso aí.
Então, há uma tradição mais recente, menos antiga do que essa do Héracles, que depois que ele termina todos os 12 trabalhos, ele, numa expressão de alegria e de grande satisfação por ter conseguido realizar os 12 trabalhos, então ele, no momento de ardor, ele cria os Jogos Olímpicos. Há essa tradição menos antiga, não tão remota, não tão clássica dos Jogos Olímpicos, quando Zeus vence Cronos numa competição, e aí ele cria os Jogos Olímpicos, e existem os primeiros vencedores dos Jogos Olímpicos, e o maior vencedor foi Apolo, em que venceu Hermes numa corrida, e o próprio deus Ares numa competição de luta, de pugilato, tá? Inclusive, havia uma tradição lá na Grécia em que se tocavam instrumentos. Aliás, a presença das artes e da dança nos Jogos Olímpicos era inequívoca, era líquida e certa. E por conta dessa história de que Apolo venceu os irmãos nessa competição, é que era tocada a flauta, que era um instrumento, que foi um instrumento de Apolo, assim como a lira também vai a ser associada a ele, tá? Bom, a gente encontra, por exemplo, na Odisseia, um momento de competição de jogos, que obviamente não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos, mas que já mostram para a gente a importância que os jogos tinham para a sociedade grega. Então, no canto oitavo da Odisseia, existe a seguinte referência. Eu vou fazer aqui uma leitura, tá? Sem demora, falou aos feácios afeitos ao remo. Atenção, caudilhos e conselheiros dos feácios. Temos já o coração satisfeitos com as porções iguais do festim com a lira, companheira dos jantares opíparos. Agora saiamos e vamos a uma exibição de todos os jogos atléticos, para que, ao regressar à pátria, o forasteiro conte à sua gente quanto superamos os outros povos no pugilato, na luta, no salto e na corrida. Então aqui o rei, né, ele já está falando aqui, Altino, né, que é o rei dos feácios, acho que é Alcino, perdão, Antino é outro, né? Então Alcino, o rei dos feácios, aqui ele já elenca modalidades de jogos. Então ele está falando aqui do pugilato, da luta, do salto e da corrida, tá bom? Assim falou e marchou à frente. Os outros o seguiram. O arauto pendurou no cabide a melodiosa lira, tomou Demódoco pelo braço, tirou-o do salão e conduziu-o pelo mesmo caminho por onde passavam os outros fidalgos feácios a fim de assistir os jogos. Eles rumavam para a praça e uma grande multidão os acompanhava, aos milhares. Muitos jovens fidalgos se apresentaram. Entre eles, Acrônio, Ocíalo, Elatreu, Nauteu, Primeneu, Anquíalo, Eretimeu, Ponteu, Proreu, Toão, Anabeníseu, Anfíalo, filho de Polínio e neto de Tecton. Apresentou-se também Euríalo, semelhante a Ares, funesto dos mortais, filho de Náubulo, que era o mais belo de todos os feácios, nos traços e no talhe, após o irrepreensível Laódamas. Apresentaram-se os 3 filhos do impecável Alcino, Laódamas, Álio e o divino Clitônio. Então nós estamos aqui no canto oitavo da Odisseia, e aqui há um relato muito claro. Vai ter mais aqui, vai ter a própria expressão dos jogos. Eu não vou fazer essa leitura, senão a gente vai ficar com um conteúdo muito alongado. Uma fonte que é muito interessante da gente também encontrar é a questão dos Jogos Olímpicos e da importância da própria expressão física, é o sempre citado Paideia, né? Então, eu vou fazer aqui uma leitura do Jäger, que seja rápida, e ele diz assim, ó: desde os séculos mais remotos, alcançados pela nossa tradição, o espírito da própria antiga ginástica helênica, no mais vasto sentido da palavra, está intimamente vinculado às festas dos deuses. Então não dá para a gente dissociar o momento religioso
que os Jogos, os pães olímpicos e os próprios Jogos Olímpicos, eles representavam. Para nós que temos uma sociedade dessacralizada praticamente, e que a expressão dos Jogos Olímpicos modernos é apenas uma competição de competências físicas, a gente muitas vezes pode não entender a importância que os gregos davam para esse momento. Para eles era extremamente importante, porque demonstrava inclusive que os deuses estavam com eles, que os deuses eram propícios a eles. O momento dos Jogos Olímpicos era um momento extremamente religioso, tá? Foi porventura nos Jogos Fúnebres, celebrados em Olímpia, em honra a Pélops, semelhantes ao que a Ilíada descreve em honra a Patroclo, do qual eu fiz aquela citação, que as festividades olímpicas e as posteriores tiveram origem. Então aqui o Jäger ele já identifica uma certa possível origem dos próprios Jogos Olímpicos, né? No sentido até histórico. É sabido que os Jogos Fúnebres também podiam ser celebrados periodicamente, como os de Adrasto em Sicyon, embora o caráter destes fosse diferente. Festas assim podiam ter sido celebradas muito cedo em honra ao Zeus Olímpico, e a descoberta nos mais antigos santuários de oferendas com figuras de cavalos permite supor a existência de corridas de carros nos mais primitivos cultos daqueles lugares, muito tempo antes que a tradição relativa aos Jogos Olímpicos nos diz sobre o primeiro triunfo de Coroebus nas corridas pedestres. No decurso dos séculos arcaicos, celebravam-se periodicamente outras 3 festas competitivas, segundo o modelo do que no tempo de Píndaro se celebrava em Olímpia, mas nunca nenhuma delas alcançou a importância desta. Então, de fato, havia uma importância muito grande dos Jogos em Olímpia, porque na verdade estavam na própria localização da cidade onde havia o templo, a maior divindade na Grécia, e era natural que esses jogos em honra a essa divindade fossem as maiores expressões. Bem, então a gente pode pensar, a gente pode identificar que nos Jogos Olímpicos ou nos Jogos gregos a gente encontrava algumas modalidades, como o próprio Jäger falou, mas a gente pode identificar mais coisa. Então havia uma corrida a pé. Essa corrida a pé, muitas vezes ela é considerada a maratona, tá? A maratona ela já é um acréscimo. A gente encontra a maratona nos Jogos Olímpicos modernos, mas a maratona ela foi incorporada depois. Então, dentro dessa questão da corrida a pé, a gente pode pensar na maratona. Só que a maratona, o episódio da maratona é um episódio relacionado a uma guerra, né? Em que os gregos venceram e foi escolhido um guerreiro para avisar a cidade de Atenas de que havia acontecido a vitória, né? O nome dele era Filípides. Então, na obra aqui, Acrópolis, eu recomendo inclusive essa obra aqui. Essa obra é muito legal, muito boa. Ela tem uma descrição muito fácil, ela tem um texto muito bom de ser lido. E o autor aqui, o Manfredi, ele diz o seguinte: depois de ter lutado ao lado dos companheiros a manhã inteira, Filípides despiu as armas e saiu correndo em direção a Atenas. Uma boa parte do caminho era de íngremes colinas, mas o jovem sabia que a salvação da cidade estava em jogo. Chegou ao entardecer, correu 42 quilômetros, né? Gritando com suas últimas forças: Nike, Nike, vitória! E tombou ao chão, sem vida, vencido pelo esforço sobre-humano. Ele não morreu porque ele correu 42 quilômetros. Nós sabemos que correr 42 quilômetros é humanamente possível. Só que ele lutou o dia inteiro, e depois de lutar, no momento em que o exército dele venceu, e para avisar a vitória, então ele correu mais 42 quilômetros. O corpo dele simplesmente não suportou. Mas a corrida que acontecia nos Jogos Olímpicos, ou nos Jogos, era menor, tá? Bem, então havia a corrida de estádios,
que era uma distância. Então eles corriam às vezes 2 estádios, que dava mais ou menos uns 400 metros. E havia uma que era correspondente a 24 estádios, que dava cerca de 4.600 metros, que dá 4 quilômetros, né, e 600. Essa era uma corrida, tá? Então, competição de corrida. Havia o salto em extensão, tá? Que era com impulso, não tinha nenhum tipo de objeto aparentemente, não tinha vara, não tinha nada, então era de fato só o corpo do atleta. Havia o lançamento do disco, e aliás nós temos uma estátua famosa, o discóbolo, né, do escultor Miron. Então o disco era arremessado, era jogado, né? Inclusive as crianças participavam desse lançamento de disco. Naquela leitura que eu fiz ali da Odisseia, Odisseu joga um disco mais pesado do que todos, e o disco que ele é lançado passa muito além de todos eles ficaram boquiabertos, né? Como é que aquela pessoa que aparentemente não era um atleta, mas que era um homem muito forte, consegue fazer isso. Havia o lançamento do dardo, tá? Que era usado inclusive na guerra, né? Só que havia o lançamento da lança, né? O dardo ele seria uma lança adaptada para esse tipo de competição. Havia a luta, aliás, existe nos Jogos Olímpicos modernos a chamada luta grega, então havia a luta. E havia uma que era considerada a expressão mais violenta, talvez uma espécie de resquício de um período mais agressivo que os gregos viveram, que era o pancrácio. O pancrácio era uma luta vale tudo. Então só não podia, inclusive podia mordida, tá? Só não podia ferir olhos e ouvidos do oponente. Era a única restrição, mas podia não havia praticamente limite em relação a esse tipo de luta. Seria mais ou menos o vale tudo que a gente muitas vezes vê por televisão. Então o Marot, que é um autor que comenta sobre essa luta, o pancrácio, né? Ele diz que todos os golpes são admitidos, não apenas socos e presas admitidas em luta regular, mas toda espécie de ataque, pontapés no estômago e no ventre, torções de membros, mordidas, estrangulamento, era proibido apenas enfiar os dedos nos olhos e nos orifícios do rosto do adversário, ou seja, ouvidos, né? Então era proibido. O restante era permitido, né? Uma coisa que é importante também é que só participavam homens. Agora, nos jogos espartanos, as mulheres eram permitidas, e na obra do Plutarco, Vidas Paralelas, Bioi Paraleloi, na parte de Licurgo, né, que é o grande legislador, Plutarco ele desce a detalhes em relação a essa questão da participação das mulheres nos jogos, tá? Então eu vou aqui contra aqui, vamos pensar. Então Plutarco falando sobre a questão das leis de Licurgo, que é o grande legislador espartano. Ele diz assim: a educação sendo para ele a tarefa mais bela e importante do legislador, foi elaborada com o máximo cuidado. Primeiro ocupou-se dos matrimônios e dos nascimentos. Não é exato como pretende Aristóteles, que depois de tentar instruir as mulheres desistiu, incapaz de moderar-lhes a licença e o império sobre os seus maridos, os quais em frequentes expedições tinham de deixar-lhes as rédeas do lar, mostrando mais deferência do que convinha e dando-lhes o título de patroas, né? Ao contrário, revelou por elas o maior zelo possível. Segundo sua determinação, as moças se exercitavam na corrida, na luta, do lançamento do disco e do dardo. Então, aqui é a questão da presença feminina nos jogos espartanos, só que quando chegava no caso desses jogos panhelênicos, então as mulheres não participavam. Era um momento exclusivamente masculino. Agora, no caso de Esparta, era permitido sem dúvida, né? Bom, então, o que a gente pode falar, então, finalmente, em relação aos Jogos Olímpicos, é que eles, de fato, eles foram uma expressão
extremamente importante, aceitável da competição, né? Então seria uma competição não cruenta. Nós sabemos muitas vezes que durante os combates, durante as guerras, haviam as lutas singulares que muitas vezes faziam com que os exércitos eles não se enfrentassem, e aí se escolhia um herói entre cada um dos competidores, dos inimigos, e ali eles iam combater evitando que houvesse mais morte. A gente sabe que isso acontecia com uma certa frequência. No caso dos Jogos Olímpicos, seria uma forma civilizada de competição, de vencer, sem haver a necessidade de derramamento de sangue. E volto a insistir, um momento de extrema religiosidade entre os gregos. Então, haviam, obviamente, outros jogos menores, mas os mais importantes, que são mais comentados, pelo que localizei, pelo que encontrei, são esses. Recomendo que se leia o momento da Ilíada, em que há os jogos fúnebres em honra a Pátroclo, e o próprio momento aqui dos jogos que acontece com os feácios, em que Odisseu participa, que é muito bonito, muito interessante, e que mostra uma descrição que a gente pode dizer até de uma espécie de... não diria histórico, porque ele está dentro de uma composição poética do Homero, mas dá para identificar perfeitamente os elementos que eram vistos e eram considerados nos jogos gregos em relação à questão da competição, a importância da origem. Homero chega a falar aqui, chega a citar a importância de que fulano era filho de Cicrano, mas também havia oportunidade de outras pessoas que não necessariamente aristocratas participassem e fossem grandes guerreiros, grandes vencedores. Bom, eu vou encerrar por aqui agora. Um prazer estar aqui falando desse assunto com todos. Quero deixar aqui um abraço para quem chegou até aqui, e isso quer dizer que você se interessou pelo tema. Então, se você não é inscrito no canal, eu vou pedir que você se inscreva no canal, que você ative as notificações, dê o seu like, recomende o canal Mitologia Grega de A a Z para os seus amigos e conhecidos. E essa gravação ela termina aqui. Eu não vou falar mais dos Jogos Olímpicos em um outro momento. Quero deixar aqui um abraço para o professor André Sutil mais uma vez. E a partir da próxima gravação nós voltamos para o conteúdo da deusa Hera, porque nós temos muito o que falar sobre ela ainda, tá? E nós estamos no segundo deus apenas. Nós temos muita gente para a gente tocar no tema mitologia grega no nosso canal aqui. Um forte abraço e até a próxima gravação, até o próximo conteúdo. Até breve.